Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda aula aqui, a nossa segunda videoaula sobre concentração de soluções. Você pode voltar essa aula e todas quantas vezes forem necessárias, perfeito? Olha que loucura. Então você tem esse domínio aí. Gente, primeiro tipo de concentração é chamada concentração comum. É comum porque ela é comum mesmo, é a mais simples também, você pode analisar dessa maneira, tá? Eu represento a concentração comum com a letra C maiúscula. Já teve vestibular que cobrou isso. Bem simples, mas já teve. É interessante você assistir. Tá? Lembrando que essa aula vale para os meus alunos do Alfa Umuarama, beleza? Colégio Alfa Integral de Umuarama e também o Colégio Integral de Maringá. Para o segundo ano. Todos podem assistir, todos os que são pré-vestibulandos podem assistir, mas de forma específica eu estou me dirigindo a vocês do segundo ano, Alfa Umuarama e Integral Maringá, perfeito? Vamos lá, gente, que loucura, fatality. Vamos lá. Concentração comum, olha o que está escrito aí em vermelhinho, é M1 sobre V. M1, massa do soluto, V, somente V, massa da solução. Então, concentração comum é quando eu expresso a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Beleza? Essa é a continha. A unidade mais utilizada para concentração comum é gramas por litro, tá? É o que mais aparece. Não precisa ser somente isso. Pode ser quilograma por litro, quilograma por ml, grama por ml, tá? Mas não confunda isso aqui com densidade. Densidade é massa da solução por volume da solução. Concentração é massa do soluto por volume da solução. Simplesmente só isso. Quer ver? Ó, um exemplinho aqui pra gente. Uma solução foi preparada segundo os seguintes parâmetros. Adicionou-se 80 mg de NaOH, que é hidróxido de sódio, em água até completar 400 ml de solução. Qual é a concentração comum? Eu pedi só isso. Qual é a concentração comum? Eu poderia solicitar também qual é o valor da concentração em gramas por litro. Dá na mesma. A fórmula M1 sobre V. Eu só quero mexer algumas coisinhas aqui. Eu quero concentração comum em gramas por litro. Tá bom? A massa do soluto está em miligramas. Eu quero gramas. Lembra do que eu falei na aula anterior lá? Múltiplos e submúltiplos. Esse miligramas, esse mili, eu posso trocar ele por 10 a menos 3. Então, 80 miligramas é a mesma coisa que 80, 10 a menos 3 gramas. Tá bom? Ou, para quem não gosta de notação científica, não tem problema, 80 miligramas é a mesma coisa que 0,08 gramas. Como é que eu fiz isso? Bom, 1 grama equivale a 1000 miligramas, então 80 miligramas, X é uma regra de 3. 400 ml, 400, 10 a menos 3 litros ou 0,4 litros, tá bom? Grava isso, é muito simples. 300 ml, 0,3 litros. 500 ml, 0,5 litros e assim por diante, é um padrãozinho. Então agora é só substituir. No lugar de M1, substitui por 0,08 ou, da maneira como eu deixei aqui, 80, 10 a menos 3. No lugar do V, que é o volume da solução, substitui por 400 ml, que é 400, 10 a menos 3, ou 0,4. O que você substituir vai dar na mesma, tá? Então aqui fazendo a continha. Primeiro eu cortei 10 a menos 3 que estava em cima com 10 a menos 3 que está embaixo. Eu posso fazer isso porque é uma multiplicação. Sobrou 80 em cima, 400 embaixo. Depois eu cortei aqueles dois zeros ali em vermelho. Um zero em cima, um zero embaixo. Sobrou 80 dividido por 40. Perdão, 8 por 40. 8 eu dividi por 4. Sobrou 2. 40 eu dividi por 4. Sobrou 10. Eu simplifiquei. 2 dividido por 10, 0,2. Ou seja, a concentração comum dessa solução, ou melhor, a concentração dessa solução na forma de uma concentração comum é 0,2 ou 2, 10 a menos 1 gramas por litro, porque eu peguei a vírgula e andei uma casinha para a direita. Perfeito? Isso é concentração comum. Só isso. Aí, ó, tá ali, ó. Logo, 0,2. Gente, concentração molar, tá? O nome já diz tudo, concentração molar. Então eu preciso trabalhar com mols.
E eu digo para vocês que a concentração molar é a que mais aparece. Gente, acostuma com ela, tá bom? Dentro da química, a gente tende a transformar basicamente tudo em mols. É a nossa moeda de troca dos químicos. Tá? Assim como a moeda mundial a gente utiliza como padrão o dólar, dentro da química é o mol. Tá bom? E que é muito simples, alguns têm até um pré-conceito sobre o mol, mas basta você olhar com cuidado que vai dar tudo certo. No mínimo, segue a minha dica aqui que vai ficar legal. Concentração molar, ela não é dada em gramas por litro, ela é dada em mol por litro. Então, todo exercício que trata de concentração molar, se o exercício deu a massa do soluto, você tem que transformar essa massa em número de mols, tá bom? E é muito simples de fazer isso. O exercício ele vai fornecer para você a massa molar da substância em questão, do soluto. Se por acaso o exercício der apenas a massa, gramas, se está escrito apenas gramas, é massa. Se está escrito gramas por mol, é massa molar. Então fica atento, ó, acende essa luzinha aí, ó, que loucura. O exercício deu a massa, tem que transformar em mols, utilizando a massa molar. No próximo slide eu mostro como fazer isso, tá bom? Bom, você já viu aí na fórmula que M, que é concentração molar, é N1 por V. N1, número de mols do soluto. V, volume da solução. O N, que é o número de mols, eu posso escrever ele como massa dividido por massa molar. Então eu tenho aquela segunda fórmula ali do lado, que é uma adaptação, onde eu escrevo massa dividido por M1. Esse M1 de baixo, gente, é massa molar do soluto, tá bom? Esse M1, esse Mzão aí embaixo com o número 1, é massa molar do soluto. E V, volume da solução. Tá bom? 1 mol por litro é a mesma coisa que 1 molar, que é 1 Mzão. Tem muito Mzão aqui, né? É que esse Mzão aí embaixo em vermelho significa mol por litro, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos aqui então para um exemplo, muito parecido com o anterior. Adicionou-se 80 mg de NaOH em 400 ml de solução. Qual a concentração molar? Aí dados, massa molar do NaOH, 40 gramas por mol. O exercício deu a massa de NaOH, 80. Tem que transformar esse 80 miligramas em mols, fazendo a regrinha de 3 que está aí embaixo, tá bom? Deixa eu ver se consigo fazer um negócio aqui. Ó. Opa, não deu. Pronto, aqui, legal. Gente, ó, você tem que fazer essa regrinha de 3 aqui. Ele deu a massa molar, 40 gramas por mol. Então, 1 mol é 40 gramas. 80 10 a menos 3 gramas é X. Faz a regrinha de 3, tá bom? Faz as continhas. Ali o X deu 2 10 a menos 3. Significa que 80 miligramas é a mesma coisa que 2 10 a menos 3 mols. É esse 2 10 a menos 3 que você tem que utilizar. Olha lá em cima, aqui, ó, olha aqui, ó. Então, concentração molar N1 por V. N1, 2 10 a menos 3, dividido por 400 ml, tá bom? Ou 0,4 litros, ou 410 a menos 3. Faça as continhas aqui, ó. Essas continhas que estão aqui do lado. Chegou que o M vale 0,005 mols por litro, que é o que eu escrevi aqui embaixo. Ou, em notação científica, 5, 10 a menos 3. Tudo bem? Isso é concentração molar. Você aprendeu comigo nesse vídeo, concentração comum e molar. Você pode assistir quantas vezes quiser. Lembra, concentração molar transforma massa para mols. Tranquilo? Você vai também praticar isso nos exercícios. Um beijo do professor Elvis, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Beleza, gente?